Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à terceira edição do Innovation Talks. O meu nome é Joana Vinagre e sou consultora na Inodev. E, como sabem, neste conceito em formato live, pretendemos sempre trazer à mesa temáticas relacionadas com a inovação através de uma conversa descontraída e com oradores de excelência, como é o caso do dia de hoje. O tema desta edição é perspectivas de inovação para o turismo, um assunto bastante atual e sobre o qual atualmente há um elevado grau de incerteza, e também daí a pertinência deste tema hoje. Os nossos convidados vão apresentar aqui o seu ponto de vista em diferentes perspectivas. E desde já, aos quatro, muito obrigada pela vossa presença. Eu vou apresentar brevemente cada um dos nossos oradores. Vou começar pelas senhoras. Teresa Diegues é formada em Economia, mestra em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico e é doutorada em Desenvolvimento e Sustentabilidade Social. Trabalhou vários anos na indústria automóvel e foi mesmo Executive Manager na Associação Portuguesa de Fabricantes para a Indústria Automóvel. A Teresa fundou a sua primeira empresa em 95 e atualmente é professora e cofundadora de vários negócios e atividades. É especialista em estratégia e empreendedorismo no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, portanto do IPCA, e no Instituto Politécnico do Porto. É também professora na Escola Superior de Turismo e Hotelaria. Seja bem-vinda, Teresa. Temos também connosco José Guerreiro. O José é formado em Atividade Física e Turismo Ativo. Entre outras profissões, também foi professor. No entanto, com a crise de 2008, foi levado a arriscar e a empreender, juntamente com um grupo de amigos que também são apaixonados pelo turismo. O José decidiu criar uma empresa de visitas guiadas, que na altura era um mercado que ainda estava pouco institucionalizado e pouco organizado, e então, juntamente com o seu grupo de amigos, o José decidiu criar a Lisbon Chill Out Tours, que é a primeira empresa de visitas guiadas livres em Portugal. E também temos connosco o Nuno Almeida. O Nuno é formado em Economia pela Universidade Católica e fez parte da direção administrativa e financeira da Credibon. Foi também diretor de estudos e projetos de investimento da empresa Financertos e, há cerca de 14 anos, criou a Viability, que é uma empresa de assessoria financeira especializada exatamente em turismo, em energias renováveis e na indústria transformadora. E, finalmente, mas não menos importante, temos o João Caldeira Cabral. O João é engenheiro civil e estudou inovação no MIT, é o CEO da Inodev e tem mais de 30 anos de carreira em consultoria, tendo gerido já várias empresas em várias áreas, e vai hoje moderar esta conversa e também apresentar a sua perspectiva enquanto consultor. Recordo só que no final desta sessão teremos uma fase de perguntas e respostas, pelo que peço desde já que vão escrevendo os vossos comentários aqui no Facebook, e sem me alongar mais, passo a palavra ao João. João. Joana, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Hoje o tema é muito interessante, porque se há atividade que sofreu aqui um impacto muito claro da situação atual, é o turismo. E, portanto, hoje estamos aqui assim para refletir um bocadinho acerca do turismo. Primeiro, o que é que está em causa em termos de cenários, em termos de impacto do turismo, e a outra questão que eu acho que é a mais importante, que é como é que nós nos podemos reerguer, refazer e repensar a partir deste cenário, nas várias perspectivas, ou seja, no experience que a gente consegue entregar às pessoas, e acho que o José Herrero está por aí, a Teresa também no sentido da inovação, dos business models, etc., e o Nuno na criação daqui da infraestrutura para as pessoas poderem mudar, porque precisam sempre de dinheiro e de recursos, e de gerir e coordenar-se com o próprio Estado. Portanto, eu ia aqui assim lançar aqui uma primeira pergunta, e eu se calhar ia aqui assim começar também pela Teresa. A Teresa tem sido, coitada, sempre o alvo para começar as coisas, mas eu acho que é muito interessante. Ia pedir à Teresa que ela fizesse uma pequena análise sobre qual é que é o contexto, de que forma é que ela sente que o contexto do Covid impactou a indústria, e quais é que são efetivamente as variáveis que vão estar em causa nos vários cenários, e quais é que são as perspectivas de inovação para nós sairmos desta situação. Teresa, queres?
Teresa, ainda estás com o microfone desligado. Não. Ok, já está. Peço desculpa. Efetivamente, nós estamos numa fase complicada e a Covid veio aqui gerar grande transtorno em termos económicos e sociais. Claramente, vai-nos obrigar aqui a repensar um bocadinho o que é isto do turismo, o quão importante é ou não para Portugal o apostarmos tanto no turismo em detrimento de outras possibilidades, outros setores de atividade que poderiam também ser uma solução. Em termos de ensino, vou um bocadinho mais posicionar, a minha resposta vai ser um bocadinho mais em termos de ensino. Eu acho que isto nos veio trazer aqui, ou abrir portas para uma oportunidade que tem sido muito pouco trabalhada, que é a questão das soft skills. Portanto, isto claramente vai mostrar que nós não podemos continuar a olhar para o turismo de uma forma muito tradicional, no sentido de é sempre assim que se faz, não é? Garantidamente nós temos os clientes à porta, porque nós o que acontecíamos é que de repente todos nós podíamos ter os nossos cursos e as nossas formações, mas basicamente não precisávamos de grande expertise porque tínhamos os clientes aqui à porta, né? E portanto nós percebemos com esta crise e com esta pandemia que nós precisamos de nos reinventar, e o reinventar é trabalhar formas muito, muito diferentes e que realmente têm acrescentar valor. Portanto, o que eu acho é que, basicamente, isto que nos vem ensinar é que não chega a aplicar aquilo que aprendemos na escola e que a escola também tem que olhar para estes setores de atividade de uma forma diferente, diferenciadora. E esta diferenciadora é muito, ok, o que é que existe e o que é que não existe, como é que eu me posso diferenciar dos outros e que valor acrescentar é que eu posso trazer. E penso que neste momento que numa primeira fase que vai haver aqui a questão de a preocupação com a garantia da qualidade, da higiene, e portanto que numa primeira fase talvez uma das soluções para ultrapassar aqui a pandemia, se pensarmos, como o João dizia muito bem, que estamos aqui numa fase, num ciclo muito curto e portanto que isto não se vai repetir, portanto nós agora vamos ter, eu acho que sobretudo é passar a mensagem de ok, venham para Portugal, venham, estejam connosco, nós têm aqui um lugar seguro, que vos pode, portanto, oferecer tudo aquilo que oferecia antes desta crise, mas com segurança, ok? Acho que numa primeira fase, Deus queira que sim, que seja só isso, né? Se tivermos aqui ciclos que se renovem, então isso aí vai ser mais complicado, não é? E, portanto, aí claramente vamos também ter que ter apoios do governo, e eu quando digo apoios do governo, se calhar não é tanto em termos financeiros no sentido de contribuir automaticamente com apoios monetários, mas, ok, criar estruturas e tentar perceber como é que se pode pensar em termos de higienização, de reestruturação, de novos serviços, não é? Porque cada vez mais o turista efetivamente procura experiências e eu posso oferecer essas experiências não necessariamente presencialmente, ou em grupo, não é? Como é que agora nós estávamos um bocadinho a pensar, e eu estava a olhar para o José um bocadinho como, não é? Portanto, pensar não nas soluções tanto em grupo, mas ok, vamos ver o que é que se pode fazer. Portanto, temos aqui um ponto de interrogação grande, acho que vai depender muito da forma como os agentes turísticos se mostram. Portanto, aqui acho que a parte digital que é muito importante, né? O que é que tem, como é que tem, e depois a transmissão da confiança. Podem vir ter comigo, estar comigo, porque eu garanto-vos que estão em segurança, e acho que isto é neste momento que se calhar é um dos pontos mais importantes. Se calhar acabam por aqui, depois continuar. Teresa, muito obrigado. Deste aqui uma nota mais contextual. Muito obrigado. Eu agora passava aqui assim ao Zé. José, o que é que como é que tu tens sentido o mercado e que outras formas vais ter tu de impactar o experience dos clientes? Como é que tu estás a pensar redesenhar e que tipo de experiências novas? Quer dizer, qual é que vai ser a tua estratégia para fazer com que as pessoas sintam as experiências de uma forma diferente? Microfone, Zé. Tens que ligar o microfone. Desculpa, isto é sempre...
Então, como dizia, são perguntas difíceis. São perguntas difíceis e em relação ao mercado neste momento foi uma paragem total. Todas as pessoas que tinham qualquer reserva cancelaram, ou se não cancelaram eles, canceláramos nós. Ao início havia pessoas que, apesar de já haver o dever cívico de recolhimento, as pessoas queriam continuar a participar. Se calhar até tínhamos alguns guias que estavam dispostos a fazer, mas nós também um pouco por responsabilidade com a comunidade dissemos que não faríamos, porque não vale a pena uns fecharem para outros continuarem abertos e perpetuar a infecção, por assim dizer. E isso foi o primeiro impacto. Agora, recentemente, estávamos a ter boas notícias, não é? Portugal era um país seguro e começou-se a falar numa abertura gradual e as pessoas até começaram a fazer reservas, mas instantaneamente, quando as notícias do novo surto surgiu em Lisboa, praticamente instantaneamente as reservas foram todas canceladas. Isto em termos de mercado... Isto passa-se de besta a bestial no instante. É que foi apesar de serem muito localizado e a gente até explicar um pouco às pessoas, parece que o medo é generalizado e as pessoas reagem muito. Nós chegámos a ter reservas e quase 20 minutos depois, meia hora depois, as pessoas a cancelarem devido às notícias. Portanto, em termos de mercado e a curto prazo, mesmo para este verão, vai ser seguramente um ano muito mau. E lá está, se em novembro, outubro vier uma segunda vaga, uma terceira vaga ou outro vírus, já se falou aí de outro vírus na China e tal. Portanto, a questão é que a gente tem quase obrigatoriamente que olhar para outras formas de fazer o que estamos a fazer. Fazer tours virtuais, o ambiente à volta, não é? Quer dizer, existem vários tours virtuais. Se a gente for ao YouTube, conseguimos ver vários vídeos de 2, 3 horas a mostrar em Lisboa, mas não é a mesma coisa, não é? Por exemplo, não é a mesma coisa vermos um vídeo, aquelas praias paradisíacas e o pessoal a mergulhar. Nós estamos em casa a ver isso num vídeo. Aqui passa-se mais ou menos a mesma coisa. Nós, nos nossos tours, tentamos passar a informação de uma forma em que as pessoas a consigam quase viver e sentir. Por exemplo, o melhor exemplo será falar da comida, em que as pessoas ficam a salivar, não é? Agora, estando em casa, eu penso que o ambiente não vai ser o mesmo. Então, aqui o grande desafio é que tipo de serviços e ferramentas é que a gente pode desenvolver nesse sentido. Tem que haver uma aposta nos tours virtuais, porque no nosso caso é o serviço principal. Temos que conseguir arranjar uma forma de acrescentar valor e não ser apenas um vídeo em que a gente está a mostrar a cidade, não é? Tem que ser mais do que isso. Tem que ser tentar fazer com que esse vídeo, com que essa tour virtual seja uma tour personalizada, no sentido em que a pessoa quase que nos acompanhe a fazer o tour na rua. A ser o mais semelhante possível com aquilo que nós fazemos hoje, porque os vídeos que existem foi alguém que passeou e foi fazendo uma descrição. Portanto, nós temos, eu penso que, na minha opinião, e para o nosso serviço, o que nós estamos à procura, não sabemos ainda como, mas o que nós estamos a tentar fazer é com que esses tours virtuais sejam o mais personalizados possíveis para as pessoas. Depois também tentar desenvolver um tipo de serviços, tanto pré-visita como pós-visita, não é? Talvez através de criar álbuns ou através de criar recordações adaptadas às pessoas que tiveram connosco, fazer um seguimento também das suas férias, se estão a correr bem, se precisam de alguma coisa, ou programar um pouco, ajudá-los a procurar um sítio onde ficar, organizar melhor o tempo, se têm 5 dias, se calhar se nos contactarem nós conseguimos usar esse tempo de uma forma mais eficiente. Também as pessoas em casa, o turista em casa, passa uma boa parte do tempo a programar as suas férias. Se calhar, se nós tivermos uma ferramenta que faça com que eles não percam esse tempo, mas nós os possamos aconselhar a organizar, conhecendo a pessoa, porque estas coisas têm que ser todas muito
personalizadas, diferentes pessoas gostam de coisas diferentes, se calhar há pessoas que gostam muito de museus, há outras pessoas que não gostam nada de museus, há pessoas que gostam de sítios mais massificados, outras pessoas gostam de mais coisas mais isoladas, e se calhar para nós, em termos de serviço, é um pouco isso que estamos à procura, antes e depois, e o durante em teletrabalho, por assim dizer, né? Também estamos à procura de uma solução de teletrabalho para nós. Também acho que há aqui uma grande oportunidade para algumas tecnologias, porque se calhar nos dias de hoje é preciso ter, por exemplo, uma coisa que nós sentimos alguma falta é os audioguias. Se calhar teria que haver uma tecnologia mais facilitadora para as pessoas usarem, se calhar estar associado ao telemóvel de cada pessoa, por exemplo. Acho que isso poderia ajudar muito a manter as distâncias. Depois, agora lembrei-me de outras Zé, vou-te fazer uma provocação. Porquê é que tu não crias um jogo tipo Pokémon e em que a pessoa ganha um galo de Barcelos para atrair os estrangeiros? Este tipo de coisas, por exemplo, assim mais disruptivas, está no teu mapa de inovações possíveis? Assim tão diferentes, não tínhamos pensado no assunto, mas no sentido de que as pessoas teriam que estar cá, não é? Para fazer, pelo menos em Lisboa. Se calhar poderíamos fazer isso, teria que ser a pensar. Foi uma ideia realmente inovadora, sim. Não pensámos no assunto. Tu sabes o que é que eu sinto, Zé, quando eu tenho este feedback? Nós temos aqui várias conexões internacionais com o Brasil, pela Europa toda. E aquilo que eu sinto é que para nós voltarmos a ser um destino, entre aspas, sexy, temos que fazer mesmo qualquer coisa que chame a atenção. Porque isso é a única arma que a gente tem contra dizer, não, Portugal agora tem vírus e depois a seguir amanhã é a Irlanda, e depois é a Itália, e depois somos nós outra vez. A gente tem que criar qualquer coisa. Pronto, as pessoas têm vindo a dizer assim, João, a gente tem que fazer mesmo qualquer coisa diferente. Mesmo diferente. Porque senão é mais como se fosse um vídeo que está no YouTube e a gente passa aos conteúdos, não é? Eu percebi perfeitamente aquilo que estavas a dizer, de fazeres o conteúdo muito, muito, muito personalizado, mas sabes o que eu acho que faz falta? Tem que ser fun. Tem que ser fun, tem que ser sexy, tem que partir aqui este ambiente um bocado claustrofóbico que a gente está a criar, estás a ver? Portanto, isto era só para complementar o feedback de algumas pessoas que nos têm passado esta informação. Sim, e é muito útil, no sentido, poderia ser uma espécie de caça ao tesouro, as pessoas estando cá irem recebendo informações, ou seja, que o guia fosse mais virtual em si, mas as pessoas estejam presentes, também é uma boa solução. Nuno, agora se calhar, muito obrigado, Zé. Eu vou passar aqui assim ao Nuno no sentido de nós percebermos um bocadinho também do outro lado, do lado financeiro, do lado da infraestrutura, do lado em que as pessoas, mesmo que queiram fazer alguma coisa para mudar, têm que conseguir ir buscar recursos. Como é que tu estás a ver isto? Como é que tu estás a ver o impacto do mercado e que outras coisas que a gente possa fazer em termos mais inovadoras para, de alguma forma, desbloquear este ponto morto? Bom, em primeiro lugar, João, quero agradecer, dar os parabéns por esta iniciativa e agradecer aqui o convite e cumprimentar também aqui os meus colegas. Epá, isso aí é uma provocação quase tão grande como aquela que lançaste aqui ao José. Bom, o cenário não é fácil, não está a ser... o que nós sentimos da parte da banca é que há uma disposição muito grande em tentar criar mecanismos, há uma vontade em passar a mensagem para o mercado de que está presente e que quer auxiliar as empresas a tentar dar a volta. Só que depois aquilo que nós sentimos é que os critérios que eles aplicam e aquilo que é exigido às empresas para poder entregar o dinheiro continua a ser de uma exigência elevadíssima. Portanto, o dinheiro está a tardar a chegar às empresas.
Por outro lado, há aqui uma dependência muito forte de alguma banca de Espanha. A Espanha sentiu no início da pandemia um ataque forte e transmitiu isso para Portugal. Temos o sentimento de que há bancos que suspenderam as análises de projetos e, portanto, quaisquer processos que entrem na banca não têm neste momento resultados, não têm resposta da parte da banca. Isso tornou também aqui o resto dos parceiros dos outros bancos de alguma forma instáveis, e que faz com que as empresas de resposta da parte da banca não a têm da forma que pretendiam. Resta ao Estado. E nós no Estado temos os institutos que nós conhecemos, e como estamos aqui a falar do turismo, temos o Turismo de Portugal, que tem tentado dar uma resposta dentro do possível, e temos depois as sociedades de garantia mútua, e as sociedades de garantia mútua têm um comportamento mais próximo da banca, ou às vezes até mais exigente do que a da banca, e aquilo que nós temos como reflexo é que as empresas estão a atravessar uma dificuldade muito grande, e a resposta que têm não está à medida das necessidades que pretendiam. Aí vamos para o aspecto que nos leva ao cenário que aqui hoje estamos a abordar. Inovação. Bom, efetivamente, as empresas bem tentam puxar pela inovação, é a salvação delas, não há dúvida. Elas tentam alcançar novos mercados, tentam ir buscar os clientes, e aquilo que tu há pouco disseste é determinante. Ou seja, eu tenho que, não é competir com o meu vizinho do lado, nem é muitas das vezes competir entre Alentejo e Norte, eu tenho que competir com outros destinos. Eu estou a competir com a Turquia, com Marrocos, estou a competir com outras paragens, e eu tenho que ir buscar os clientes que iam para lá. Mal haja passagens aéreas disponíveis, eu tenho que ir buscar esses turistas. E para isso eu tenho que ser inovador, eu tenho que arranjar soluções para isso. Vamos apostar nisso, vamos ser inovadores e vamos arranjar financiamento para conseguir ter essas soluções. Eu há pouco tempo assisti a uma sessão do próprio Compete, que nos dizia que o Portugal 2020 estava em overbooking desde dezembro do ano passado. Estão a ser lançados novos avisos. Vamos ver como é que temos os financiamentos para estes avisos que foram agora publicados. Portanto, as empresas estão a tentar, do seu lado, arranjar forma, criatividade, soluções. Vamos ver como é que depois agora temos o Estado a tentar financiar essas soluções, porque por acaso uma das coisas que eu assumo, e também não me quero estender aqui muito, eu reconheço que o empresário efetivamente tem estado à frente, e nós temos dado exemplos nisso. Eu acho que a população em geral começou o confinamento antes do governo impor, e o empresário tem tentado encontrar soluções, e o José está aqui e demonstrou há pouco nas palavras que eu disse. O empresário tem estado a apontar soluções bem válidas e bem interessantes, sempre à frente. Ou seja, o empresário conhece bem o terreno, estuda as soluções, muitas vezes até vai ter com empresas como a tua ou como a minha para ajudar, mas ele estuda bem o terreno. E ele entrega e encontra soluções e implementa-as na prática, para conseguir chegar ao mercado antes do momento, e conseguir alcançar resultados. O financiamento, muitas das vezes, não consegue acompanhar estas necessidades. Está a chegar tardiamente. E mais, no setor do turismo, uma das dificuldades que eu tenho sentido é que, como a inovação no turismo raramente tem matéria comparável, as entidades, tirando o Estado,
as entidades bancárias e muitas vezes as sociedades de garantia mútua não conseguem ter termos de comparação nas situações de inovação e têm muita resistência, demora muito tempo a analisar os processos porque não conseguem encontrar o fator de comparação para medir até que ponto é que aquele projeto que está a ser apresentado tem efeito ou não tem o efeito que o empresário está a apresentar, e isso faz com que um projeto tenha uma resposta longa no tempo, muitas vezes já até chega tardiamente, face ao que era desejado por um empresário para conseguir entrar no mercado mais cedo e ter os efeitos que pretendia mais cedo, porque precisamente isto, ou seja, o banco não consegue medir até que ponto é que aquela inovação é assim tão efetiva no mercado, como é inovadora, não encontrou no mercado meios para comparar e para medi-la. Zé, desculpa. Epá, eu confirmo inteiramente a nossa experiência. Nós somos uma consultora focada apenas na inovação e dentro da inovação focamos na inovação disruptiva. Porque nós achamos que a inovação disruptiva é melhor para pequenos países. Porque o que acontece é que os incumbentes, a gente está sempre a jogar o jogo deles. Ou a não ser que tenhamos um modelo realmente disruptivo, ou então nunca conseguimos chegar a competir. Agora, deixa-me só também, aqui assim, só 2 ou 3 observações, aqui um bocadinho, fora aqui já da minha parte, aqui assim de moderador, mas também um bocadinho do nosso testemunho, que foi 3 coisas. Primeiro, o Estado quer inovação, mas as pessoas, os funcionários, etc., ou são porque são inexperientes, ou porque se criou uma cultura nas instituições e na função pública do medo de falhar. Eles preferem que não dar ou atrasar as iniciativas dos empresários, mesmo sendo os fundos para os empresários. Eles preferem não errar do que admitir que possam fazer alguns erros, mas que efetivamente põem as coisas a andar. Eu acho que isto é um dos maiores problemas que nós temos que quebrar, que é as instituições públicas, os IAPMEIs, os ministérios, a quem avalia as candidaturas, etc., não têm que ter aquela postura de agora do 15% e depois quero uma garantia bancária. Os outros países não funcionam assim, as pessoas o Estado tem que apostar, tem que à partida admitir que as pessoas são honestas, e se não forem honestas a seguir vão para a cadeia, mas quer dizer, mas tem que haver esta coisa de não tratar os cidadãos como alguém de quem se deve desconfiar. Há esta coisa que eu acho que é horrível, mas os bancos, mesmo sendo privados, têm este processo também, ou seja, à partida as instituições acham que as pessoas não são sérias e têm sempre muito risco. E o que acontece é que o Estado tem que ser a entidade que tem que absorver mais risco para se poder fazer uma disrupção mais forte. Eu acho que isso é uma infraestrutura que falta. Acho também que as soluções que a gente tem em termos de inovação são soluções na continuidade, ou seja, eu faço aqui uma coisa, tenho aqui uma experiência de utilização, vou buscar um determinado público-alvo e eu agora vou tentar dizer assim, para este mesmo público-alvo, como é que eu posso complementar? Aquilo que eu vejo, basicamente, nesta altura digital, é que tem que haver disrupções, ou seja, mudanças de paradigma. Só as mudanças de paradigma é que funcionam. Ou seja, a pessoa se calhar tinha um determinado tipo de clientes e agora inventa aqui uma iniciativa qualquer. Eu estava a falar do Pokémon, mas pode ser outra coisa qualquer, que efetivamente lança uma moda. Se vocês repararem nos Instagrams, etc., a forma de nós atrairmos clientes não é continuarmos a falar para o nosso público, é lançar aqui uma moda e essa moda tem que ser disruptiva. E é isso que depois nos faz aquele patamar do ser sexy, ser divertido, ou seja, e há determinados tipos de públicos-alvos que são mais atraídos a este tipo de iniciativas. E eu acho que é muito importante. Se vocês virem, por exemplo, o que aconteceu na Nazaré com aquelas mega ondas, aquilo, nem fizemos nada. Foi o americano, ou o McNamara, etc., começou a bater o recorde, etc. Mas criou-se ali, de repente, um eco,
uma visão, um lifestyle completamente diferente que depois traz outras coisas. Nós precisamos de redescobrir outras modas. E eu acho que as empresas o que tentam basicamente é ver sempre na continuidade do que faziam para trás o que é que elas podem fazer para a frente ou tecnologicamente ou um bocadinho diferente. E eu acho que tem que ser mesmo, ou seja, tem que haver, não é preciso haver inovação nas infraestruturas e nos meios, mas é preciso haver muita inovação na forma como se fala para as audiências e criar de repente se calhar públicos novos. Por último, também gostava de dizer uma coisa, que é, se nós olharmos quais é que são as fontes de disrupção de uma sociedade, onde é que aparecem pessoas diferentes, é sempre ou no meio artístico, ou no tecnológico, ou uma coisa desse género. E o que acontece é que eu acho que foi os meios mais atacados. E eu acho que nós vamos ter que voltar, nós como sociedade temos que pensar assim, o que é um herói português no século XXI? Porque no século XIX a gente sabia, eram os tipos que iam para a África e que passavam de Angola para Moçambique pelo mar. Esses eram os nossos heróis na altura, não é? O que é o novo herói do século XXI? E temos que acalentar e temos que, mesmo em termos de fundos, as escolas, etc., têm que promover essa mensagem, porque essas são as pessoas que voltam a focar o holofote internacional outra vez em cima de Portugal. E nós, só uma experiência que temos é que nós já não sobrevivemos sem estar num contexto internacional. Também é que assim a minha experiência. Agora, eu vi que nós já temos aqui várias perguntas. Eu, se calhar, pedi à Joana para entrar. Joana. É verdade, João, muito obrigada. Efetivamente, temos aqui uma plateia bastante participativa, já temos várias perguntas. Eu vou começar por dirigir aqui duas questões ao José Guerreiro. José, o Ricardo Martins Coelho fez a seguinte questão. Boa tarde a todos, muito obrigada pela iniciativa. Gostaria de saber como funciona um modelo de negócio do José na Lisbon Chill Out Tours. Isto parece que foi aqui um modelo de negócio que suscitou alguma curiosidade. Pode explicar-nos rapidamente como é que funciona, José? Tem que ligar o microfone. É verdade, ligar o microfone. Então, obrigado pela pergunta. Neste momento nós fazemos tours normais como a maior parte das empresas faz, mas se calhar a forma como nós começámos foi um pouco diferente, não é? E vamos reportar um pouco à crise anterior, não é? Eu era professor na altura e perdi o meu emprego e já fazia muito visitas guiadas numa forma de hobby e de uma mais amadora, ou por assim dizer, entre amigos. Quando perdi o meu emprego, comecei à procura de formas de ganhar a vida e comecei a ver que havia em certas plataformas, como por exemplo o Couchsurf e outras, e instituições que traziam estrangeiros para cá, havia uma procura muito grande por uma espécie de um passeio turístico mais agradável ou menos informativo, uma coisa mais relaxada, mais de tu para tu, amigos. E foi aí que tive um pouco o contacto com um conceito que é o Free Walking Tour. Foi aí que eu comecei a promover os meus tours e que na altura, que era uma crise financeira e que se calhar as pessoas procuravam talvez o mais, ou uma coisa barata, isto acabou por ter uma grande aceitação logo na altura. Entretanto, com o desenvolver dos tempos, começa-se a ver que se calhar as pessoas começam a olhar para essa forma um pouco mais oportunista e sem oportunidade. Acho que temos aqui um problema de conexão. José, se calhar eu ia-te pedir para tu aproximares mais do microfone. Está-se a ouvir muito baixinho. Conseguem ouvir melhor assim? Sim. Perfeitamente. Não sei onde é que ficaram. Eu falei muito depressa, se calhar.
Ficámos, estava a explicar que começou então com esse modelo das tours free, Sim, através das plataformas. exatamente. Depois, com o decorrer do tempo, começámos a ver que o público estava a mudar, já não era aquele público que queria vir aqui, que valorizava um pouco a experiência em si por ser agradável. Começámos a ver que era um tipo de pessoas que queria vir porque era realmente barato e se tinha a oportunidade de dar menos, daria independentemente da qualidade do serviço. E aí nós fomos nos tornando cada vez mais uma empresa de tours normal, sempre com um modelo de tour diferente daquele mais tradicional, com datas ou nomes, mas mais uma relação de amizade, que o cliente é quase um amigo. E nesse sentido, aqui já agora há a pergunta do se calhar se baixar os preços. Eu penso que se calhar a gente tem que fazer exatamente o contrário, porque o que nós reparamos com preços, pelo menos no meu caso, com preços baixos, a gente acaba por ter muita gente a vir ao tour e não é viável para estes tempos de pandemia. Não só porque é preciso manter alguma distância entre os participantes, porque não podemos falar tão alto, porque temos que usar máscaras durante o tour. Portanto, neste momento, nós vamos realmente ter que mudar e gostei muito das ideias que o João está a dar e realmente uma inovação disruptiva é realmente o que a gente tem que procurar. Se calhar, no meu caso, eu não vou conseguir 2 para amanhã, mas é de certeza um foco para os próximos tempos, é um foco que vou ter que concentrar juntamente com a minha equipa. Vamos ter que, se calhar, reunir e tentar procurar essas soluções. Portanto, isso será também uma inovação que o modelo tradicional que nós conhecemos das visitas guiadas, se calhar, tem que realmente mudar de uma forma disruptiva. Ok, muito obrigada, José, pela explicação aqui um bocadinho da evolução do conceito de negócio da empresa. Se calhar coloco também, entretanto, já uma pergunta ao próprio José, que foi feita pelo João da Bernarda, que diz o seguinte: o que é que apreciam os turistas americanos de grande poder económico em Portugal? Portanto, na sua opinião, daquilo que têm visto enquanto pessoa que está efetivamente no terreno, não é? É para mim? Sim, para si, Ok. José. É uma pergunta um pouco complicada, porque, tal como nós começámos, o nosso foco foi nas pessoas que procuravam proximidade e quase uma relação de amizade com o guia. Portanto, dentro disso, tivemos pessoas, tanto americanas como de todo lado, com um poder económico grande ou baixo, mas aqui realmente o fator que atraía as pessoas não era o poder económico, é o tipo de tour que nós fazíamos. Nesse sentido, eu não consigo responder o que é que a generalidade dos americanos com grande poder económico procuram em Portugal. Eu sei que há muitos que vêm e procuram coisas completamente diferentes daquilo que nós oferecemos, desde tours de compras a passeios de limusine. Realmente eu não lido com essas pessoas e não sei se é uma maioria ou uma minoria. E no nosso caso, o poder económico não era bem o que distinguia quem nos vinha. Foi um bocado ao contrário. Nós procurávamos pessoas que procuravam este tipo de tours independentemente do poder económico. Portanto, não sei bem como responder a essa pergunta. Ok, obrigada pelo seu feedback. Teresa, passo então para si. Temos aqui uma questão que foi colocada pela Annelise Brits Machado, que é a seguinte: uma das áreas do turismo é o setor de eventos, que está sendo totalmente afetado. A realidade aumentada na área de eventos está a ficar imersiva nas plataformas com alta tecnologia e você se sente parte integrante do evento. Por que não pensar nisso nas outras áreas do turismo? Alguns hotéis no Brasil já estão a desmontar os quartos e a fazer escritórios para empresas. Como se posiciona quanto a isso? Qual é que é a sua opinião, Teresa? Tem que ligar o microfone.
Eu acho que tem que ser mesmo por aí, porque, claro que isto não são soluções para todos, né? Porque exige algum investimento, algum grande. Mas também acho que, há bocadinho estávamos a falar nas viagens virtuais. As viagens virtuais podem ser imersivas. E, portanto, eu posso estar mesmo lá. Isto é, não estou, mas o meu cérebro tem noção de que eu estou lá. Portanto, se nós conseguirmos aliar a realidade aumentada com a realidade virtual, com a inteligência artificial, nós claramente conseguimos a experiência. Claro que não é... fora do contexto, nós sabemos que não estamos no local. Por exemplo, há um bocadinho falava, imagina que eu agora estava nas Bahamas, ok? Claro que eu sei estar ligada à tecnologia e eu percebo que não estou nas Bahamas. Mas eu depois de estar ligada à tecnologia, ser imersiva, eu estou nas Bahamas. Garanto que estou e, portanto, que a experiência não é muito diferente. Agora, o que eu acho também é que, porque estamos a falar aqui em investimentos grandes, e um bocadinho reportando também àquilo que o João e o Nuno disseram, é que, efetivamente, nós devemos pensar em soluções muito disruptivas, mas o governo tem que ter aqui um papel fundamental. E, portanto, quando estamos aqui a avaliar projetos, nós não podemos olhar para os projetos de uma forma tradicional. Já porque é impossível, não há nenhum especialista em todas as áreas. Começa por aí, não é? Depois, nós não podemos olhar para um projeto destes com algum risco da mesma forma que olhamos para um projeto tradicional. Porque nós sabemos que é extremamente simples, se quisermos, pegarmos numa folha de Excel, eu peço desculpa por estar a dizer isto, mas é o que eu acho mesmo, e nós conseguimos resultados positivos. É uma questão de multiplicar e pôr lá mais uma quantidade, o necessário para atingirmos o ponto crítico de vendas e, portanto, ultrapassar esses pontos. Portanto, eu acho que, se calhar, que se devia dar uma majoração a quem optasse por este tipo de iniciativas, não é? Portanto, pelos vistos, o 2020 está esgotado, ou estaria esgotado em dezembro. Ok, vamos criar nova tranche e agora vamos olhar para os investimentos que vão aparecer. Se for mais do mesmo, não sei se vale a pena, não é? O que tem que ser é altamente diferenciador, entenda-se, algo que traga valor e que traga resultados para as pessoas que estão a fazer os projetos. Porque a ideia que eu tenho é que muitas vezes nós submetemos projetos não porque efetivamente percebamos que precisamos de financiamento para mudar um bocadinho o nosso negócio, mas para aproveitar o dinheiro que existe. Percebem? Portanto, passa aqui um bocadinho por uma questão de mudança cultural, mudança também, maior aceitação de risco, porque efetivamente é verdade, eu tenho medo de falhar e nisso Portugal é horrível, porque nós somos os falhados, não é? Esquecem-se que só que falha quem tenta, começa logo por aí, não é? E, portanto, se não falharmos, também não sabemos se vamos conseguir ou não. E acho que tem que ser um bocadinho por aí. Por isso que eu, quando no início falava em desenvolver soft skills, é muito isto. Trabalhar, obviamente, algumas componentes de gestão, porque é preciso, nós também temos alguma ideia sobre como controlar o nosso negócio, mas, independentemente disso, é trabalhar muito a questão da criatividade, não é? Que soluções é que eu posso gerar, que coisas novas, o que é que existe, o que é que não existe, o que é que eu posso aproveitar, onde é que eu posso arriscar. Já tem que ser muito por aí. Portanto, isto para dizer que eu acredito mesmo que, se conseguirmos conjugar a inteligência artificial com a realidade aumentada, com a realidade virtual, conseguimos experiências muito, muito interessantes. E eu, a minha casa, posso perfeitamente, a minha casa não direi, mas imaginem uma agência turística, em vez de ter em vez de pegarem nós e nos levar, por exemplo, às Bahamas, não. Tinha lá uma sala com realidade virtual onde pudéssemos efetivamente estar imersivos, portanto a experiência era essa. Não havendo às vezes opções para viajar de um lado para o outro, se calhar tem que ser um bocadinho por este tipo de soluções, assim um bocadinho mais fora da caixa, mas que são possíveis. Hoje já é possível isto. Claro que se houver uma aposta forte também, e aí o governo é importante em dinamizar este tipo de iniciativas. Claro, juntando, imaginem, a malta, as pessoas que percebem de videojogos, com as pessoas que percebem de aplicações, com as pessoas que percebem do turismo, com as pessoas que percebem de marketing. Portanto, esta mistura que eu acho que pode ser diferenciadora. E é um bocadinho por aí. Se continuamos muito dentro das nossas áreas a trabalhar e um bocadinho mais do mesmo, e portanto acabamos por abrir o nosso negócio muito a continuação daquilo que os nossos vizinhos de lá têm, não é? Não é por aí que nós vamos a lado nenhum. Portanto, eu acho que é muito importante. Só gostava de complementar com uma coisa, que é um dos projetos que a gente tem estado a fazer
é ajudar algumas empresas internacionais a venderem na Europa. E então há uma série de modelos em que comparam as culturas das empresas. Um dos vetores de comparação é a aversão ao risco. Nós e os gregos temos as maiores aversões ao risco da Europa e do mundo ocidental. E isso é intrínseco, nós temos que vencer esta barreira. E depois, o outro problema que nós temos, que eu acho que também há uma falha grande, é que nós não conversamos muito sobre os nossos projetos e sobre as nossas ideias, porque temos medo que nos roubem ideias. As ideias não se roubam, não é? Porque mesmo nós, com as belíssimas ideias e as fantásticas ideias, não conseguimos pôr em prática os nossos projetos, portanto, os outros. Portanto, acho que falta muito esta cultura do... Olhem, por exemplo, sessões como esta, em que todos nós podemos participar, fazer brainstorming, não é? Um bocadinho tentar perceber qual será o caminho. É um bocadinho isto que nos falta. Estas partilhas de informação e perspectivas diferentes, é um bocadinho por aí que eu vejo. Muito obrigada, Teresa, pelo seu contributo aqui a esta questão. Eu, se calhar, aproveito também para lhe colocar aqui uma pergunta que foi feita pela Anita Fernandes e provavelmente depois o João também quererá completar, que é o seguinte: baixar os preços será uma solução a curto prazo ou cair nesta tentação pode ser o maior erro? Olhem, eu sou muito apologista da relação oferta-procura. Não devemos de forma, como é que é dizer? Portanto, nós temos que ser suficientemente flexíveis para adaptar o momento. O que significa que a muito curto prazo, eu parece-me que não é muito disparado baixar os preços. Se bem que nós temos que ter a noção que é a muito curto prazo e que, entretanto, antes de os aumentarmos, temos que acrescentar ali também mais qualquer coisa. Portanto, não é a única solução, mas se calhar a curto prazo pode ser uma solução. Para atrair, não é? Porque agora vai haver, para além da questão da insegurança, nós vamos agora ponderar muito aqui o binómio preço-qualidade, não é? Preço-qualidade, o que é que nós temos? E isto por um lado do público, portanto, por um lado de quem procura, mas por um lado da oferta também tem ali um conjunto de infraestruturas, de custos fixos, que têm que ser rentabilizados, não é? Portanto, temos que fazer aqui o match e eu acho que temos que ser suficientemente flexíveis. Portanto, a curto prazo, sim. A médio prazo, não. Mas é importante, entre o curto e o médio prazo, é mesmo apostar e fazer mais alguma coisa, a diferença é boa. Joana, eu gostava só aqui de complementar. Eu estou super de acordo com a Teresa. Eu acho que não mudar os preços quando todos os nossos competidores à volta estão a mudar os preços é até um sinal de arrogância. É muito mal a percepção se não fizermos também qualquer coisa. Agora, construir uma vantagem comparativa baseada no preço, isso é profundamente errado. Mas perante uma situação de emergência, os outros todos fazem qualquer coisa. Se nós não fizermos, quer dizer que somos aos outros que somos arrogantes e que somos inflexíveis e que somos superiores. E isso é mau, eu acho. É só a minha... Ok, muito obrigada, João. Então, se calhar posso então passar para as questões para o Nuno Almeida. Nuno, o João Paulo Sordo colocou-nos uma questão que foi a seguinte. O João Paulo tem uma ideia para uma área de turismo em Lisboa e queria saber, na sua opinião, qual é que é a melhor altura para avançar com essa ideia, o que é que o aconselha para angariar capital e se conhece algum programa que apoie ideias na área do turismo em fase inicial. Na sequência também destas perguntas, a Alexandra Cardicos perguntou algo semelhante, que é se esta é a altura ideal para reconstruir, para o turismo rural, se é mais do mesmo ou é sempre um risco acrescido nesta altura pior. Portanto, acho que podemos juntar aqui a resposta. Qual é que é a sua opinião? Bom, esta será uma altura que faz-nos pensar efetivamente, e é um facto que historicamente as alturas de crise têm sido as alturas que têm permitido aos investidores equacionar os seus investimentos de uma forma muito mais estruturada, ou seja, tendencialmente, quando nós estamos numa situação menos boa, é quando os investidores se sentam a olhar com mais cuidado para o seu investimento e se calhar a pensar de uma forma muito mais cuidada
todos os pormenorzinhos. Portanto, eu diria que esta é uma altura que acaba por ser adequada para eles estruturarem, qualquer das duas pessoas que aqui interveio, portanto, pôs a sua questão, poderá ser uma altura boa para se sentar, porque não está a ser influenciada por euforias, ou seja, uma das coisas que acaba muitas vezes por ser menos boa para quem decide é quando se deixa influenciar por o já agora, por fatores externos que embolam e fazem com que o investimento acabe por sair muito mais caro do que aquilo que seria necessário. O caso de Lisboa é um caso que é sempre ótimo para investir, em teoria, porque é onde há mais população, é a capital, é onde se dirige sempre muito mais gente. Portanto, depois o José aqui até poderá complementar isso e falar sobre essa situação melhor do que eu, porque está no terreno. Agora, no que me toca a mim, é a situação, a localização onde há menos apoios. Portanto, é o território onde, e se calhar não sei se o José vivenciou isso ou não, mas quando foi à procura de alguns apoios, foi a localidade onde menos, por exemplo, do Portugal 2020, que agora este ano vai terminar, aliás já nem existe para Lisboa. Portanto, foi o local onde encontrou menos apoio. Será a situação onde conseguirá algum tipo de apoio por intermédio da banca, mas aí tenho aqui sempre algumas reservas, porque será necessário ver com muito cuidado que projeto é que quererá fazer, a intensidade de investimento. Há aqui um conjunto de nuances que serão necessárias a ferir para ver os enquadramentos corretos. Portanto, não é fácil estar já a dizer se temos ou não temos possibilidades. Quanto à Alexandra, bom, mais uma vez em termos teóricos, as novas tendências apontam para que, com a pandemia, as pessoas vão procurar espaço, ar livre, campo, situações onde as pessoas possam passear com a família, longe dos vírus, longe de tudo o que seja muita gente. O turismo rural será aquilo que é a tendência no curto prazo. Eu não sei como é que será a seguir. Muito honestamente não faço a mínima ideia. Mas no curto prazo é aquilo que se figura como sendo um destino apelativo. Portanto, esta é uma altura para poder pensar o seu projeto. Só uma nota. Mais do mesmo não. Ou seja, o seu projeto vai ter que ser bem pensado, porque, e acho que esta iniciativa foi muito importante por isso. Vale a pena pensar-se um projeto inovador, sim. Ou seja, quem entra no mercado tem que pensar sempre que vai fazer a diferença. Os incentivos podem existir, os financiamentos podem existir, mas eles vão ser atribuídos a quem marca a diferença. Vai ter que pensar em que vai preencher um nicho de mercado, vai ter que entrar e pensar que vai ter que fazer a diferença e que vai conseguir ser diferente daquilo de quem já está instalado no mercado. E aí sim, este momento pode ser um momento bom para estruturar o seu projeto de investimento e entrar no mercado. Ok, muito obrigada. Joana, deixa-me só dizer aqui assim um comentário relativamente às duas coisas anteriores, mas sobretudo a esta questão da Alexandra. Alexandra, nós temos aqui assim um framework em que a gente costuma perguntar é o jobs to be done, ou seja, quando alguém compra 2 ou 3 dias ou uma semana de férias em termos rurais, o que é que ela está a comprar, ou seja, o que é que ela está a contratar dessas férias para fazer por ela. Portanto, neste caso, quando tu tens um turismo rural, o que ela está a procurar é natureza, uma série de atividades, há pessoas que têm mais atividade, outras que não, vai procurar relaxar, vai procurar mudar de ambiente, etc. A grande verdadeira questão é saber o seguinte, que é, tu tens uma forma nova ou consegues arranjar uma nova forma de entregar às pessoas aquilo que elas querem comprar? Se tiveres, acho que deves fazer um turismo rural e acho que é uma atividade diferente.
Mas tem que ser um turismo diferente, ou seja, é um bocadinho exatamente o que disse o Nuno, ou seja, tu tens que... A verdadeira questão não é se agora é o momento, a verdadeira questão é se tu tens agora uma forma, uma resposta diferente que possas alavancar. Essa é que é a verdadeira pergunta. Depois, etc., os financiamentos, etc., vêm depois. Mas se não tiveres o projeto original, o projeto que vale a pena construir, só estás a ir buscar, mas repara, estes financiamentos não são 100%. Portanto, estás a pôr dinheiro e o Estado não vai pôr nem sequer metade. Ou seja, tu tens que pôr o resto da outra metade. E, portanto, se não for transformacional, mesmo que não é por ter fundos que o vai ser, não é? A primeira questão que tu tens que pôr realmente é esta. Por outro lado, começar uma coisa quando o mercado está em baixo é bom porque vai estar, se for bom, vai estar na altura certa, com o produto certo, quando o mercado for subir. Porque os mercados descem, nunca um mercado fica sempre em baixo, também nunca fica em cima, que é o grande problema. A nossa memória é uma memória curta, ou seja, quando a gente está em baixo, o que a gente olha para o futuro e só vê tudo negro. E quando estamos lá em cima, as pessoas acham que o mercado vai crescer sem parar. Ora, o que a história mostra é que há baixas e depois há recuperações. E quando está em alta, há sempre uma forma... Se não fosse o Covid, ia ser outra coisa qualquer. Nós estávamos a entrar num ciclo claramente insustentável. E, portanto, ia haver uma quebra. Eu acho que o trigger foi este. E foi um trigger muito penoso porque fez uma coordenação mundial de efeitos. Ou seja, nas outras crises, Portugal podia estar mal, mas estava bem a Alemanha, uma coisa deste género. Eu acho que a questão do Covid, o que foi que toda a gente ficou em pano ao mesmo tempo. Ok? Portanto, teve essa característica. Mas, na realidade, estes ciclos acontecem sempre. Mais ou menos prolongados. E aí a verdadeira questão, aquela inicial que a Teresa falou, que é qual é a ciclicidade da crise. Se isto vai ser uma crise que depois do verão está mais ou menos controlada, ou se nós vamos ter aqui até haver a vacina, periodicamente, subcrise, em que vamos outra vez todos voltar para casa, depois desconfinamos e vamos ficar assim muito tempo. São cenários diferentes, mas em última análise, este cenário vai passar. E, portanto, se tu, nesta altura, aproveitares para não teres muita concorrência e criares um produto diferente, quando houver um mercado, vais lá estar com o produto diferente, certo? Mas a verdadeira questão é saber se tu desenhaste um produto diferente. E isso é universal, seja o mercado bom ou mau. Obrigada, João, pelo seu contributo aqui na resposta à Alexandra. Vamos então finalizar com uma última questão que tem que ver com a intervenção do Nuno. Nuno, a Anita Fernandes pergunta, na sua opinião, que mecanismos é que poderiam ser implementados para podermos conseguir medir a inovação no turismo? Bom, eu até acho que os mecanismos que estão neste momento em vigor estão adequados. O que eu acho, honestamente, é que... Porquê que eu acho que eles são adequados? Porque eles têm um conjunto de medidas que permitem que o empreendedor explique o que é que vai fazer, permite que ou valoriza que sejam implementadas soluções na área da indústria, da tecnologia, na área da eficiência energética, permite que sejam valorizadas situações e explicadas situações em que... Nuno, desculpa, podes aproximar o microfone? Outra vez. Sim. Okay, agora desculpa. Sim, permite que sejam explicadas situações na área da tecnologia, permite que sejam explicadas situações em que a eficiência energética também marca essa diferença, permite que sejam explicadas situações em que ou o empreendedor define completamente como é que na área do turismo a diferença se processe no empreendimento que vai desenvolver. Portanto, os mecanismos que hoje existem até têm critérios que vêm permitir com que essa inovação seja explicada. Esta medição que a Anita aqui pergunta, eu acho que hoje em dia é conseguida nos mecanismos que existem. O que eu acho que existe é as entidades
é um pouco que o João há pouco disse, é não acreditarem, ou seja, não estão a acompanhar é aquilo que os empreendedores estão a transmitir e não estão, neste momento, a incentivar os empreendedores da forma como eles estão a transmitir essa informação. E depois, se houvesse, e que é o que se passa lá fora, se houver essa confiança que é transmitida ao empreendedor, dizendo, ok, e os instrumentos permitem isso, dizendo, ok, então nós acreditamos na sua palavra, implemente, e nós temos meios para medir isso. Temos os tais resultados que são mensuráveis mais à frente. Se cumprir, ou então os tais prémios, ou os fundos perdidos, o que seja, são mantidos, caso contrário, então passam a empréstimos, ou então aí sim temos outras formas de exercer essas penalizações, que será, se essa inovação não for atingida, há esse reflexo negativo. Claro, muito obrigada, Nuno, pelos seus esclarecimentos. Creio que já temos aqui as respostas a todas as questões que nos colocaram. Passo então a palavra ao João para fazer aqui as notas finais. João. Bom, a primeira questão aqui, para já óbvia, é agradecer imenso a vocês os três, que tiveram aqui intervenções muito interessantes, perspectivas muito interessantes. Eu acho que este tema do turismo é um dos temas que vai definir o nosso sucesso ou insucesso relativamente à recuperação que tínhamos estado a fazer no passado. Nós ainda não recuperámos da crise de 2012 e este é um tema absolutamente fundamental e, como vocês podem ver, entre os quatro havia ideias diferentes, mas toda a gente... no fundo, há aqui algumas ideias que são fundamentais, que é, primeiro, o Estado tem que acreditar mais nas pessoas e de alguma forma, arriscar, ou seja, os funcionários do Estado têm que ser menos conservadores, tem que se fazer muita coisa na área da tecnologia, etc., para criar coisas diferentes e que, se calhar, temos que ser arrojados o suficiente para aparecer com modelos completamente novos. Eu acho que foi, no fundo... se nós tentarmos resumir, foi o que apareceu. Nós estamos disponíveis, nós em Nodev, estamos disponíveis para também passar a informação a qualquer uma das pessoas mais tarde, se tiverem alguma dúvida. Nós também temos uma atividade muito interessante, que é, todas as sextas-feiras temos umas tardes de contribuição, onde alguém que queira debater inovação connosco pode vir cá, marca uma reunião e a gente debate com quem quiser e tenta ajudar as empresas e, portanto, estamos de braços abertos e este é um tema que eu acho que é fundamental para o país. Passava agora aqui assim à Joana, para ela então finalizar. É exatamente isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, João, aqui pelas notas finais. Aos que estão aí desse lado a assistir, peço também que continuem a acompanhar as nossas iniciativas. As Innovation Talks são realizadas de 15 em 15 dias e, portanto, no próximo dia 15 cá estaremos novamente com outros convidados e outra temática. E, portanto, estejam atentos e não percam as próximas edições. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.